Como eu disse no início da Santa Missa, nós estamos já nesta caminhada rumo à festa da Ascensão do Senhor. Jesus, durante 40 dias, apareceu várias vezes aos apóstolos, depois da ressurreição, para provar de modo claro que havia ressuscitado, mas também para prepará-los para a vinda do Espírito Santo. Hoje nós poderíamos imaginar que bom seria se nós estivéssemos no tempo de Jesus, podendo contemplar Jesus, podendo olhar, falar com Ele assim, face a face, quem sabe dar um abraço, dar um beijo. A gente fica imaginando, né, isto. Os apóstolos estavam tristes porque Jesus disse que iria embora e que iria se afastar deles. E ele diz: é bom para vós que eu vá, e se eu não for, eu não vou enviar para vós o Consolador, o Espírito que procede do Pai, que eu vos enviarei do Pai, e Ele vos consolará e vos ensinará toda a verdade. Quem é o Espírito Santo? Qual é a sua ação, pois, na nossa vida? É preciso a gente compreender um pouquinho isto, porque ele age. São Paulo chega a dizer: ninguém pode falar Senhor Jesus se não for movido pelo Espírito Santo. E Jesus então sobe ao céu e de lá nos envia o Espírito Santo. E qual é a ação do Espírito Santo? Em primeiro lugar, a ação do Espírito Santo é nos mostrar quem é Jesus Cristo. O Filho de Deus, ele veio e nos mostrou o Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai, ele nos diz, né? Eu e o Pai somos um. E ele nos mostra quem é o Pai, que o Pai é amoroso, que o Pai nos acolhe, que o Pai perdoa o pecador arrependido, que o Pai tem um carinho especial por todos nós, que o Pai faz chover sobre justos e injustos, que o Pai perdoa, e que o Pai ama tanto o mundo que enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. De modo que toda a pregação de Jesus, toda a vida de Jesus é para nos mostrar este amor, esta bondade, este carinho, este cuidado e essa providência que o Pai tem para conosco. Um Pai que nos ama. Tanto que quando Felipe pergunta para Jesus, já no finalzinho, né, do Evangelho, Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, né? E Jesus disse: que é isso, Felipe? Há tanto tempo que você está comigo e não conhece o Pai, não sabe que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Tal era o cuidado que Jesus teve de mostrar o Pai. Com relação ao Espírito Santo, ele vem nos mostrar o Filho. O Espírito de verdade, ele dará testemunho de mim. E quem é Jesus? Ouvimos tanto falar em Jesus, um grande homem, né? Fala que Jesus é um filósofo, ou que Jesus é um mestre. Mas nós tivemos na história tantos mestres. Vimos lá um Sócrates, um filósofo e mestre, um Platão, um Aristóteles. E a história mostra tantos mestres. Jesus é mestre, claro, mas é mais do que um mestre. Quem é Jesus? Quem é este homem que que nasceu em Belém, viveu na Palestina durante 30 anos, depois começou a pregar, a arrastar multidões, falava como quem tem autoridade, como quem tinha autoridade, fazia coisas extraordinárias, fazia milagres, deu muitos ensinamentos. Depois foi traído por um dos seus seguidores, foi condenado à morte pelos chefes religiosos, depois entregue ao poder civil para que assinasse a sentença de morte e executasse. Quem é este homem? O Espírito Santo nos diz: este homem é
o Filho de Deus. Este homem é o Salvador. Este homem é aquele que foi enviado pelo Pai para transformar o mundo. O mundo, a partir dele, não vai ser o mesmo. Mesmo ele começando lá na pequena Palestina, os seus ensinamentos serão espalhados pelo mundo inteiro. Ele trará muitas pessoas, tirará muitas pessoas do caminho do erro. Ele transformará toda a civilização, por toda a história humana será dividida em antes dele e depois dele, porque este homem é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade, e ele mostra pela sua ressurreição que ele veio para dar uma nova vida para os homens, e aqueles que se aproximam dele têm as suas vidas transformadas. Aqueles que se identificam com ele passam a ser novas criaturas. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que querem segui-lo e que estão unidos a ele. E tudo isto, que olhando pelos olhos humanos, poderíamos dizer mais um personagem da história, como nós tivemos tantos, mas que nos mostra isto, essa grande verdade, e quem nos transforma interiormente no contato com Jesus Cristo é o Espírito Santo. Então a primeira missão do Espírito Santo, podemos dizer, é nos mostrar quem é Jesus Cristo. Quando São Paulo diz, meu viver é Cristo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, fruto daquele contato que ele teve com Jesus na estrada de Damasco, e que depois ele lembrava tantas vezes, eu perseguia a Jesus Cristo, perseguia a sua igreja, perseguia os seus seguidores, e ele me transformou, porque eu cheguei à conclusão que ele me amou tanto que se entregou por mim. Então o que mexe conosco não é apenas um ensinamento, um livro que eu tenha lido, a Bíblia Sagrada, ou um estudo que eu tenha feito, embora eu tenha que conhecer o catecismo, tenha que ouvir o Evangelho, tenha que tomar conhecimento, porque a fé vem pelo ouvido, mas do ouvido ela passa para o coração, para a cabeça e para a vida. E quem faz esse movimento de sair, de vir pelo ouvido e ir para o coração, para a cabeça e para a vida, quem faz esse movimento em nós é o Espírito Santo. Então, o que caracteriza a nossa fé é a fé que nos é transmitida e movimentada e tornada prática pelo Espírito Santo. Senão seria mais uma escola filosófica. Seria mais um homem que teria lá seus seguidores. Seria apenas mais um seguidor de uma escola qualquer. Mas o que é que transforma a humanidade? É a graça de Deus que nos vem pelo Espírito Santo. O que é que faz um rei, por exemplo, Clovis se converteu e depois, com a conversão dele, converteram-se os seus súditos. O primeiro rei convertido, né? Rei Clovis, e depois toda o que seria hoje a França se converte. Que faz essa conversão é o Espírito Santo. Não tem outra explicação. É algo sobrenatural. Não é porque achou muito bonito. Pode até ser também, o que Jesus ensina é muito bonito. Mas o que mexe com a pessoa é o Espírito Santo. As conversões, do ponto de vista humano, porque achou o padre bom, porque conversa com o padre, porque o padre ensinou isso, aquilo, a gente estuda para poder explicar, fazer apologética, defender a verdade, mostrar o catecismo, e a gente ensina tantas coisas todos os domingos aqui para vocês, mas se o Espírito Santo não entra em vocês e não age, o padre pode falar bonito, cantar aleluia, dizer glória a Deus, não vai adiantar nada. Não é a beleza do padre, até porque não tem nenhuma, mas me lembro de São Vicente de Paula, disse para vocês, quando chegou na sua paróquia, ele não era muito bonito, então ele chegou lá, muita gente se assustou, né, com ele. Ele disse, ó, eu sou feio, mas sou o pároco de vocês, então vocês vão ter que olhar para mim assim, na minha feiura, né? São Vicente de Paulo.
e se transformou um grande São Vicente, e transformou muita gente. Por quê? A graça de Deus. Imagina o São João Maria Vianney, meu Deus do céu, passava a noite tentando escrever a homilia, porque ele não conseguia gravar, escrevia tudo, ficava a noite decorando, andando para um lado para o outro, tentando decorar, às vezes ia para o púlpito, e se esquecia de uma palavra, descia todo envergonhado, sem graça e tal, mas era um homem de oração, de fé, e todas as noites ele rezava, pedia a conversão da sua paróquia, pois aquele homem, na sua simplicidade, converteu Ars, né, e levou toda a França a procurá-lo lá. Por quê? Porque quem age é o Espírito Santo. Entenderam? De modo que o Espírito Santo ele tem essa ação na nossa vida. E se nós queremos nos transformar, né, queremos vivenciar a nossa fé, nós temos que pedir ao Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Porque quem cria e recria é o Espírito Santo. A gente devia ter um padre muito antigo que todos os dias de manhã ele acordava, se sentava na cama e dizia ao Espírito Santo: vem cá, Espírito Santo, me recriar, me dar uma nova vida. Não só o Espírito Santo sacudia para tirar do sono, porque de manhã estava difícil, mas como dava assim uma nova existência para ele naquele dia. Assim age o Espírito Santo em nós. Segunda ação do Espírito Santo na nossa vida Jesus fala aqui, né? Nos convencer da realidade do pecado. E quando a gente fala em pecado, as pessoas às vezes se assustam, mas por que o pecado, né? O pecado o que é, né? A gente imagina que o pecado seria a quebra de uma lei. Mas será que é só isso? Objetivamente falando, é a quebra de uma lei, do ponto de vista formal. Tem uma norma, toda a sociedade tem normas. Quando quebrou aquela norma, né, os amigos aí do direito sabem disso, quebrou aquela norma, infringiu a lei. Então a gente imagina o pecado assim como algo que infringiu a lei. Tem lá os mandamentos, pecou e infringiu a lei. Mas o pecado não é só isso. É muito mais do que isso. O pecado é um ato de desamor com aquele que nós sabemos que nos ama. Então, quando eu escolho fazer uma coisa errada, eu estou escolhendo não amar aquele que me ama, que é Deus. Por isso, podemos dizer, como muitos autores, que a maior realização prática do pecado está na cruz. Está na cruz. O grande ato de pecado está ali. Por isso, o Espírito Santo, o que é que ele faz em nós? Ele faz olhar o nosso pecado à luz do Calvário. Esse é um ato de desamor. E é um ato de desamor, nós imaginamos que os judeus fizeram isso, como eu disse, condenaram à morte, os romanos executaram. Espera aí, mas e eu não tenho participação? Então o pecado nos leva a pensar, e o Espírito Santo é que nos move a isso. Olharmos o nosso pecado diante da cruz, e olhando aquela coroa de espinhos, como não imaginar, naquela coroa de espinhos, o deboche que fizeram ao reinado de Cristo, como não olhar o meu orgulho, aquele meu sentimento de autossuficiência, de me achar melhor que os outros, de querer julgar todo mundo, de querer que todo mundo passe no meu crivo. Olhando aquela coroa de espinhos, eu penso, eu quero uma coroa, não aquela, porque para ele eu ponho a coroa de espinhos, mas para mim eu quero uma coroa de glória, e que todo mundo saia me aplaudindo. Olhando a cruz, eu chego às mãos de Jesus, transpassadas pelos cravos, imagino as minhas mãos fechadas, seja para maltratar alguém, seja pela avareza de não abrir as minhas mãos para ir ao encontro do outro que precisa, de abrir as minhas mãos, dando ao outro o que eu posso fazer nas suas necessidades,
Quando eu fecho a mão pela avareza, eu privo o meu irmão de ter muitas vezes o necessário, enquanto eu posso aprender a dividir, ou tenho até demais em sobra e não olho aquele que não tem o mínimo necessário. Então, olhando as mãos de Jesus, eu penso quanto apego eu tenho às coisas materiais e posso ajudar a tantas pessoas. Olhando os pés de Jesus, transpassados pelos cravos, como não pensar quantas vezes eu usei esses meus pés para pisar em lugares que levaram a ofender a Deus? Quantas vezes eu usei esses meus pés para fugir do caminho de Deus, ir para o caminho do mundo? Usei os pés para fugir da graça de Deus, ou me envolver com situações que me levaram a ofendê-lo? Quando eu olho esse lado aberto de Jesus, o seu coração transpassado pela lança, como não pensar no amor que eu devo ter para com as pessoas e olhar as pessoas com misericórdia, sobretudo aquelas pessoas que caíram, que estão sofrendo, e eu passei sem olhar, sem fazer nada. Aquele lado aberto de Jesus que expressa seu amor, a sua misericórdia, me chama a atenção. Quando imagino o manto de púrpura que colocaram em Jesus, não está ali porque foi arrancado, mas como não pensar nas ofensas feitas a Jesus na Eucaristia, os abusos na liturgia, ou não pensar também no abandono do sagrado, como nós vemos hoje, em que tudo é profanado, o sentido do sagrado se perdeu, e isso, infelizmente, também dentro da igreja. Quer dizer, então eu olho a Jesus, eu olho para o crucificado, e olho ali, eu fui causa e sou causa disso também. Então, quem me faz olhar para Jesus e dizer: Senhor, perdão, eu também te matei, eu também te maltratei, e te maltrato todos os dias. Que me leva a isso é só o Espírito Santo. Senão, simplesmente eu vou fazer uma descrição anatômica. Tem um livro muito interessante que eu gosto muito, Paixão de Cristo segundo um cirurgião, né? Quem é da área da saúde, vale a pena ler. Paixão de Cristo segundo um cirurgião. Ele mostra, trabalhou no Instituto Médico Legal de Paris, e ele fez muitas experiências com corpos, etc., e ele vai narrando como foi a paixão de Cristo à luz da medicina. É muito interessante, é muito bom, para a gente, mexe com a gente, mas é uma narração, digamos, técnica, ou científica, melhor dizendo, mas que me faz olhar para Jesus crucificado e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero ser outro, eu tenho que mudar. Se eu olho para Jesus, eu digo: Senhor, eu escrevi os meus pecados com o teu sangue e usei como papel a tua pele. Fui eu. Olha, meu Deus, é só o Espírito Santo que me leva a isso. Então o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Nesse sentido, como disse Jesus no Evangelho de hoje. Então eu tenho que olhar a cruz e me cravar com Cristo, como diz São Paulo. E só é possível isso se o Espírito Santo me move. Então a ação do Espírito Santo que me leva ao arrependimento é Ele que me leva, evidentemente. Quando se diz, Jesus fala que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, não é porque Deus não quer perdoar, não. É porque Ele me leva ao arrependimento e eu não me arrependo, porque eu não quero simplesmente me arrepender. Entenderam? Mas há uma terceira ação do Espírito Santo, aqui a gente já parte para o final dessa nossa reflexão, que é a ação do Espírito Santo nos transformando a nossa alma, nos transformando interiormente e nos fazendo imagens do próprio Jesus, tirando de nós tudo aquilo que é o nosso excesso. Imagine Michelangelo quando vai escolher lá uma pedra para fazer uma escultura, ele olhava para a pedra e dizia: já está ali a imagem, ali dentro está a imagem. Mas diziam para ele: não, mas aí tem uma pedra. Ele disse: a imagem está aí,
só falta tirar os excessos. E assim que age o Espírito Santo em nós, ele vai tirando tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que o tempo nos encheu a vida, tudo aquilo que nós aprendemos de errado, né? Tudo aquilo que a nossa cultura nos infringiu e nos pressionou e nos envolveu, tudo aquilo que nós fizemos, todos aqueles defeitos que nós alimentamos, o Espírito Santo então vem e vai tirando tudo, vai tirando os excessos. Assim age o Espírito Santo, formando em cada um de nós a imagem de Jesus, para que possamos pensar como Jesus, agir como Jesus, falar como Jesus, termos uma vida como a vida de Cristo. Querem um modelo? É nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falaria isso que eu estou falando aqui? Jesus faria isso que eu estou fazendo aqui? Então, nas minhas atitudes, eu tenho que olhar nosso Senhor e dizer: eu quero ser como Ele, eu quero viver como Ele. Isso só é possível quando o Espírito Santo vem e diz: muda de vida, seja outra pessoa, transforma-te, vale a pena, prepara-te, que a vida passa, você é forte, chega uma certa idade, você tem mais forças, né? Corre para lá, corre para cá, né? E chega uma outra idade, você começa a tomar os seus remédios, né? De manhã cedo, quando acorda, depois de uma certa idade, a gente não fala mais bom dia, a gente diz: está doendo aqui, está doendo ali, né? E a briga é para saber onde dói menos. E quando duas pessoas de idade começam a conversar, meu Deus do céu, está tomando isso, eu tomo aquilo, eu fui no médico tal, o assunto é só esse, não é? É a vida, até que chega um dia, né, que a gente vai partir. Então é importante a gente ir se formando em Jesus, para quando chegar o momento, a gente chega para Ele, né? Senhor, eu estou aqui, né? E entra na alegria do Senhor. Então o Espírito Santo é que nos faz isso em nós. Então é muito importante a gente, primeiro, nunca perder a confiança. Mas eu não tenho jeito. Tem jeito sim. Eu já estou velho, já estou todo acabado, já fiz tanta coisa errada, não tem mais jeito. Tem sim. O meu filho não tem jeito. Tem sim. Meu marido não tem jeito. Tem. Minha mulher tem. Sempre tem jeito. Interessante, aqui já fecho o assunto. Aconteceu lá na época de Santa Teresinha, tinha um homem chamado Pranzini. Ele era italiano e tinha nascido em Alexandria, no Egito, quando lá era uma dominação italiana. Era um homem muito inteligente, falava vários idiomas, tinha trabalhado no Sudão e depois em outras regiões da África, mas era um homem terrível. Ladrão, roubava, enganava, se precisasse matar, ele matava, até que ele vai parar em Paris. Na época, Santa Teresinha tinha cerca de 14 anos, mais ou menos. E lá em Paris, ele começou a se envolver com umas senhorinhas lá, que tinha muito dinheiro, e de repente, um dia lá, ele matou uma cortesã, com uma senhora que ficava com ela, e a filha. Teve um tríplice assassinato, ele matou as 3. E descobriram que era ele forjou um álibi, disse que estava lá com a amante tinha que mentir, que ele estava lá. Teve até uma hora lá que ela confessou a verdade, o fato é que ele foi preso. Foi preso, processo longo, e depois ele foi condenado à morte, à guilhotina. Pranzini vai ser morto, vai morrer, vai pagar com a vida todo o mal que ele fez. E os padres procuraram, as pessoas levaram padres lá para ver se ele se confessava, se ele se arrependia e mudava de vida. E ele duro, não queria, não se arrependia. Então Santa Teresinha soube disso, porque o assunto foi geral, saiu nos jornais, inclusive, fotos dos cadáveres, uma coisa assim meio tétrica. E Santa Teresinha então disse: esse vai ser meu primeiro filho, vou rezar por ele. E começou a rezar, fazer penitência, fazer sacrifícios,
pediu a Celina, sua irmã, que mandasse celebrar missas também por ele. E começaram a rezar e fazendo penitência e pedindo a Jesus que desse a graça daquele Pranzini e dele se converter. E como é que a gente vai saber que ele se converteu, meu Deus? E Teresinha pediu a Deus um sinal. Dá um sinal para mim de que ele se converteu. E chegou o dia, agosto lá de 1887, se não me falha a memória, ele vai lá, sai da prisão, em direção ao pátio, onde tem a guilhotina, que vai cortar a cabeça dele. Vai ele com 2 soldados e vai um frade junto, pelo menos para estar ali, acompanhando. E ele duro. Quando chega perto da guilhotina, ele olha para o frade e toma da mão do frade o crucifixo e dá 3 beijos no crucifixo. Entrega de volta e põe a cabeça e morre. Santa Teresinha viu nisso o sinal que ela tinha pedido pela conversão dele. E o sinal qual foi? O sinal da cruz. Não pôde se confessar, não deu tempo, não tinha condição, mas o beijo no crucifixo, quer dizer, o contato com a cruz de Cristo, mostrou ali que aquele homem estava arrependido e no último momento, quando a sua cabeça ia ser decepada pelo crime que ele tinha praticado, ele pede perdão a Jesus crucificado e entra na vida eterna salvo. Certamente teve lá o seu purgatório, mas salvo exatamente pela cruz de Cristo. Quem faz isso, meu Deus, senão o Espírito Santo? Não pode ser algo humano, que chegou simplesmente mudou ali. Ele se converte por obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo então o leva para a cruz. Então quem diante da cruz não se comove, não mexe no seu coração e não muda a sua vida, está muito duro. Preciso rezar mais para a gente poder conseguir a conversão desse sujeito. Porque é o Espírito Santo que vai lá e vai fazer com que ele abrace a cruz, beije a cruz e peça a Deus perdão e misericórdia. Mesmo que tenha que morrer depois. E vai morrer, todo mundo vai morrer um dia. Mas vai e salva a sua alma. Então, nessa preparação para a vinda do Espírito Santo, preciso que a gente tenha assim um carinho maior, um amor maior ao Espírito Santo e a gente tenha essa confiança de que Deus não nos abandona e que a conversão nos vai levar sempre a um amor maior a Ele. E é Ele que vai, digamos, inspirar e nos conduzir para sermos novas criaturas. Está aí a importância de uma grande devoção ao Espírito Santo, de uma grande confiança nele e nunca nos desesperarmos diante das dificuldades, porque o Espírito Santo vai estar sempre nos criando e nos recriando a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.